Boa noite. Estamos reunidos para mais uma live da PASFAM, hoje falando sobre um assunto muito importante nesses tempos de pandemia. Hoje nós vamos falar sobre saúde, não é? Que é o que todo mundo está buscando, um desafio desse tempo atual, com tantas enfermidades, seja pela pandemia, seja pelas consequências, né, por doenças físicas, espirituais. Então, o tema de hoje é cura, dom de Deus, missão da igreja e dos médicos. E por falar em médico, nós estamos aqui com convidados muito especiais que eu vou apresentar, e daqui a pouco vai entrar o médico doutor Ricardo Bicalho, doutor Tiago, desculpa, doutor Tiago Bicalho. Ele está atrasado por uma boa causa, porque, como eu expliquei para alguns, né, que quando a gente estava anunciando, ele trabalhou o dia todo no plantão, numa emergência, mas mesmo assim ele se dispôs a vir aqui dar o tempo dele para. Então ele vai entrar atrasado, mas vai estar aqui na nossa live também. Está sendo aguardado com muito carinho. E eu vou apresentar aqui nossos convidados. Eu sou Rita Luzier, coordenadora da Pastoral Familiar. Sou Luiz Cordaí, também coordenamos com ela a Pastoral Familiar. Estamos aqui hoje com a doutora Suzana Lima. Ela é dentista e ela mesma vai se apresentar e também faz o trabalho na nossa igreja. Também temos também Carmena, do Ministério da Família, Deise Dário, né, da nossa paróquia, e Marlene. Mas deixe que eles mesmos se apresentem. Suzana, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando esse tema tão fundamental, tão importante, que é o dom da vida. Eu sou Suzana Lima, casada com Vladimir. Nesse momento, nós estamos servindo a igreja no projeto de formação dos noivos para receber o sacramento do matrimônio. Um novo projeto aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, chamado SIM, com C, Caminho de Iniciação ao Matrimônio. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem, seja bem-vinda, Suzana, doutora Suzana. Carmena, pode se apresentar. Eu sou Carmena, sou aqui da Diocese de Nova Iguaçu, né, em Queimados. Estou agora, nesse momento, como coordenadora do Ministério para as Famílias, né, até esse final de ano, e também é uma alegria, né, estar aqui falando sobre vida, né? Isso é muito importante. Muito bem. Deise Dário, que ninguém conhece. Né? Da Paróquia São Benedito, nós participamos do grupo de oração Cristo Amigo, participamos do Vicariato Suburbano na Associação Nacional de Guadalupe, na RCC, da Renovação Carismática Católica, e eu participo também do Ministério de Oração por Cura e Libertação, dentro da Renovação Carismática. Meu nome é Dário, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos celebrando o dom da vida através da saúde presente de Deus, casado com essa morena bonita, a serviço do Senhor no Cristo Amigo, nosso grupo de oração, e também participante da Associação Nossa Senhora de Guadalupe, no momento enquanto presidente dessa associação a serviço do Senhor. As ordens para vocês, Deus abençoe a todos, estamos juntos. Amém. Marlene? Eu sou Marlene, estou coordenadora da Pastoral da Saúde, também sou mestre e estou aqui para ver se eu colaboro alguma coisa com o encontro de hoje, né, com essa live. Muito importante, né, sobre a saúde, sobre a cura, e então vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente se sai nisso. Bem. Então, agora, vamos fazer uma oração inicial, pedir, né? Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, então vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que a gente se fortaleça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, do vosso bendito ventre, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de Deus, nós rogai por nós, pecadores, agora e na hora de agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora o Luiz vai fazer uma reflexão sobre a palavra, né, Eclesiástico, capítulo 38, a 14. Vamos lá. Filhos meus, quando caís doente, não te descuides. Reza a Deus, ele te fará sarar. Foge do delito, lava tuas mãos, e limpa teu coração de todo pecado. Oferece, sim, em obséquio, gordura que é prática, segundo duas possibilidades, mas deixe também o médico agir. E não te falte, pois também dele necessitais. Há momentos em que o êxito depende dele. Também ele reze a Deus, para que lhe dê o acerto ao diagnosticar e ao aplicar o remédio saudável. Peca contra o seu Criador quem resiste diante do médico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você viu, pelo que o autor está nos falando, né? Ele nos avisa que a doença é considerada um castigo de Deus. Por que é um castigo de Deus? Porque não foi Deus que criou a doença, né? É uma responsabilidade do homem. Sempre quando existe uma doença, é alguma falha do homem. Por isso que o doente deve se purificar e arrepender-se antes de pedir perdão a Deus, perdão e saúde a Deus, para que tenha saúde. Depende do médico. Para Deus, tanto o médico como a medicina é sabedoria. A parte humana depende realmente do médico se aperfeiçoar, o médico pedir, orar, mas a parte sobre-humana é de Deus. É Deus que vai interferir que o médico tenha êxito ou não. Então, muitas vezes, a gente condena o médico, que o médico não conseguiu resolver aquela situação nossa. Mas o médico resolve aquilo que é humano. E aquilo que é sobre-humano é nós que, devido à oração, dobrar o joelho, rezar, orar, para que Deus permita que aquilo que está acontecendo na nossa saúde fique bem, fique bom, né? E Deus, os médicos pedem a Deus, não milagre, mas esse no exercício da sua profissão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com isso, muitos irmãos nossos, eles ofendem o médico, botando toda a culpa em cima do médico, mas não cabe o médico cabe a parte humana. E por isso que Deus pede para a gente se purificar, a gente pedir perdão do nosso pecado antes de pedir pela saúde. É isso que o versículo eclesiástico nos fala. Tá ótimo, amém. Amém. Agora, doutor Tiago Bicalho, graças a Deus, já está entre nós. Todo mundo já se apresentou, doutor, agora deixa para o senhor se apresentar, por favor. Bem, sou Tiago Bicalho, sou médico, trabalho no bairro do Meier, médico do Hospital Pasteur, tenho a minha clínica que se chama Cuidar Você. Minha formação é em geriatria pelo Hospital Procardíaco, também no Rio de Janeiro, em Botafogo. A clínica médica no Hospital Municipal Salgado Filho. E trabalho também lá ainda na emergência do Hospital Salgado Filho, no meu consultório e na rotina do Hospital Pasteur. Fico muito satisfeito com o convite aí que nos foi feito. Espero que a gente, na noite de hoje, tenha uma noite iluminada. E da forma que eu puder ajudar. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. E é bom, né, quando a gente tem a indicação, assim, eu coloquei, a gente tem um grupo, doutor, da nossa paróquia, um grupo da pastoral familiar, mas tem praticamente todas as pastorais. Então, quando eu falei, eu preciso, vai ter uma live sobre cura, eu queria que vocês conhecessem um bom médico para poder dar uma palestra para a gente, e foram assim, várias indicações de pessoas diferentes. Então, assim, olha, eu conheço um maravilhoso, doutor Tiago, aí Denise, agradeço a Denise, a indicação, Maria Alice, do Gilbert e o Roberto. Eles são maravilhosos.
Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um representante de laboratório, e aí ele falou assim para mim, até por aqui na pastoral o senhor aparece, doutor Tiago? Eu falei, olha, live é mais complicado, né? Porque eu tenho que me adaptar, estou acostumado já a fazer encontros. Live é mais difícil. Eu acho que vou fazer umas 500 para ver se eu consigo aprender o meu rosto na câmera, como é que vou. Mas é engraçado isso. Eu não esperava a quantidade de pessoas a tamanha responsabilidade que a gente tem a organizar um evento, a preparar o evento, as pessoas que vamos convidar. Isso é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Uma oportunidade ímpar. Espero que a gente seja à altura do que nos propusemos a fazer. Se Deus quiser, eu vou aparecer lá na clínica também. Então, vamos agora que já está completa, né? Estamos, a nossa equipe de hoje, né? Está florida. A live está maravilhosa. A primeira pergunta, se eu chegou por último, já começa com a primeira pergunta. É assim? Tá bom, então. Aqui é assim, a gente... Doutor Tiago, a vida humana é o que há de mais valioso no mundo. É inegável o compromisso dos médicos e da medicina com a vida. Quais as principais dificuldades da categoria? Em sua opinião, quais são os principais desafios da atuação médica no país, incluindo os problemas da saúde pública brasileira? Quer dizer, já começa falando dos problemas. Deixa só eu anotar aqui para eu poder não como todo professor tem a mania de fazer algumas anotações para a gente poder também não se perder e acaba ficando 2 horas falando a mesma coisa e aluno não gosta, né? Dorme. E em geriatria, quando a gente dá aula, também tem que ser rápido, porque senão eles dormem também, né? Então, vamos lá. Quando você começa me perguntando, você começa assim, que a pergunta foi feita, a vida humana é o que há mais de valioso no mundo. Aproveitando que a gente está numa pastoral, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A vida humana é o que tem de mais valioso no mundo quando você é útil, quando você é capaz de ajudar o outro. E quando você faz medicina, quando o indivíduo... Eu não posso falar pelas outras especializações. Não posso falar porque a minha formação é em medicina, e desde que tinha 5 anos de idade, que aprendi a falar, escrever e achar que sabia alguma coisa, meu pai diz que... Está travando, doutor Tiago. E minha mãe que me... Então, melhorou? Melhorou, tá? Então, se travar de novo, avisa que eu chego mais para próximo do mudo. Então, ser médico, vou falar por ser médico, não estou depreciando, desvalorizando nenhuma outra formação, estou falando do fato de ser médico. É uma responsabilidade muito grande. Quando eu dou aula para os alunos, eu falo para eles, a liturgia do cargo não pode ser perdida. A responsabilidade com que você está abraçando, porque raríssimas vezes você vai a um médico para pedir a ele, eu estou curioso para saber como é que está meu triglicerídeo. Você vai a ele porque você tem dor. Você vai a ele porque alguma coisa te angustia, né? Você vai a ele porque você está com suspeita de alguma coisa, porque um familiar seu ficou doente por alguma coisa e você está na responsabilidade de tentar resolver, né? Então, o mais importante, na minha opinião, é a liturgia do cargo, a responsabilidade de ser médico, a responsabilidade de cuidar do outro, né? Dentro da medicina, você vai aprender 500 antibióticos. Você pode acertar da primeira, pode errar na segunda. Agora, é importante você saber se a dor daquele paciente será resolvida com aquele antibiótico, se ele tem condições financeiras de comprar aquele antibiótico, se o que você propõe de tratamento para ele, ele entende que está fazendo. Não é porque você é médico, você assina, pronto e carimba, e ele tem que cumprir.
né? Então, quando você remete para a dificuldade, você fala da dificuldade do serviço público. Como um médico que estou desde 2006 dentro do serviço público, eu comecei como aluno, né? Eu era aluno de quinto período, sexto período de medicina, se eu não me recordo, eu entrei no Salgado Filho uma sexta-feira de noite, e de lá nunca mais saí. Me formei, fiquei por lá mesmo, trabalho lá, já trabalhei com várias estruturas dentro do hospital, nunca cargo de chefia, mas sempre na cargo de assistência. E a dificuldade do sistema público vai acontecer em qualquer lugar. Tem no Brasil, tem na China, tem na Indonésia, tem nos Estados Unidos, mas a responsabilidade, o que aquela pessoa está entrando lá? Então, o respeito à vida do próximo e, parafraseando, o amor à vida do próximo tem que ser a mola mestra, a força motriz de você pensar e atuar dentro da atividade da medicina, acarreando para todas as outras que trabalham dentro da área da saúde, né? Vamos assim dizer. Eu acho que é isso. Acho que se eu conseguir responder ou não, a gente vai perfeito. tentando. Muito bom. Muito bem. Doutora Suzana, fale para nós como você consegue conciliar sua missão como evangelizadora, né, que faz trabalho na nossa igreja, agora está fazendo no SIM, e sua vocação como dentista. Qual o elo mais forte que existe entre as duas vocações, da saúde e da evangelização? Perfeito, né? Você falou aí na nossa missão evangelizadora. Então, nós temos uma missão como batizados, que é ser reflexo desse amor de Deus para cada pessoa. Eu, desde que me formei, assim como o doutor Tiago falou, eu sempre aprendi a respeitar cada pessoa que Deus coloca para que eu cuide. Eu só cuido da boca, né? Imagina o doutor Tiago que cuida do corpo inteiro, né? Mas a minha responsabilidade, eu considero que é muito grande entre... Aquela pessoa precisa ver um diferencial em mim, né? Que sou uma pessoa que considero que a minha missão como dentista está dentro da minha missão evangelizadora. Então, eu procuro tratar o meu paciente com toda a dignidade. Eu olho para aquela pessoa e penso, quem é essa pessoa, né? O que ela está buscando? Será que é só mesmo um tratamento dentário, um alívio da dor? Será que uma palavra também pode ajudar a levantar aquela pessoa, a ajudar? Então, lá no meu consultório, nós temos muito essa relação, assim, amigável, essa relação de respeito. Os pacientes gostam de saber sempre a verdade em relação ao tratamento. Então, olhar cada paciente como um filho de Deus que se apresenta ali. Eu sempre falo, né, que o meu trabalho faz parte da minha missão. Então, ali eu tento fazer a diferença nesse sentido, né, levando, tratando, fazendo o melhor dentro de cada caso que eu pego, e assim eu acredito que esteja cumprindo essa missão. Muito bem. Carmena, agora, quais são os problemas e desafios do cotidiano que mais têm afetado a saúde espiritual das famílias nos dias de hoje? Então, agora a gente vai falar também sobre saúde espiritual, né, que é muito importante. Sim, a gente fala sobre saúde espiritual das famílias, né? Então, no tempo em que a gente está vivendo, o agora, né, essa pandemia, toda essa situação atípica, né, nós estamos vivendo um momento bem atípico, e a gente poderia falar de um tempo antes da pandemia, durante aquilo que será ainda, né? Então, numa live aqui em Nova Iguaçu, com os jovens, uma coisa que eles falavam, né, foi uma live de jovens e família, e uma coisa que eles colocavam, e a gente começou a refletir e falar sobre isso, foi a questão do diálogo, né? Então, uma das coisas que tem afetado muito essa saúde espiritual é a falta de diálogo dentro da família. Nós percebemos, né, que durante todo esse período, as queixas eram os relacionamentos, como a gente conviver com o outro. E uma das coisas que a gente começou a perceber foi essa ausência do diálogo, né? Por conta de toda uma saída de pais que saíam e chegavam por alguns momentos, né? Não viviam um tempo de qualidade por conta de trabalho, por conta das ausências, né?
Então, uma das questões que nós levantamos foi essa questão do diálogo. Porque quando a gente vive, né, a gente está vivendo um momento sério, não é só dentro da nossa casa, né, mas dentro de todas as casas, dentro de todas as famílias, porque a gente não consegue se isolar da pandemia, né? A gente está vivendo esse momento juntos, cada um dentro da sua casa e com as situações que aparecem no dia a dia. Então, uma das situações, como a situação financeira, o desemprego, a sexualidade, a criação dos filhos, tudo isso dentro de casa veio, assim como para muitas famílias, como uma avalanche, um turbilhão dentro de casa, né? Então, essa falta de diálogo, essa ausência que a gente já sentia antes, ela simplesmente agora, nesse momento, ela ficou em evidência, né? Ficou assim muito em evidência, causando esse mal-estar, causando tantas queixas e outras situações que vão aparecendo. A gente sabe que um diálogo dentro da família ele não é construído num estalar de dedos, né? Ele é um processo. Um diálogo familiar ele é um processo. E, na verdade, ele aproxima, né? Ele aproxima e cura também. E cura, né? A conversa, o ouvir o outro, tudo isso vai curando também esses sentimentos de pessoas que estão vivendo tão próximo do outro, sob o mesmo teto, mas estão vivendo tão próximos do outro. Muito bem. Agora, Marlene. Marlene, qual é o objetivo da Pastoral da Saúde também, né, que trabalha na nossa igreja diretamente com a saúde? Qual é o objetivo e as principais atividades da Pastoral da Saúde? Conta para a gente, que muita até não conhece, às vezes, direito do trabalho, é uma pastoral muito importante. Pois é. O objetivo é visitar os enfermos e rezar com eles, ouvi-los, né? Muitas vezes, o mais importante não é você chegar lá e falar. O mais importante é você ouvir o que eles têm a dizer, porque o enfermo em casa, como disse a Carmena ainda há pouco, às vezes falta o diálogo. Aquele enfermo que repete, todas as vezes que você vai visitá-lo, ele repete a mesma história, e você tem que ouvir. Mas a família que está ali todos os dias, muitas vezes não tem essa paciência de ouvir. Então, a Pastoral da Saúde tem que se aproximar, tem que ouvir, estar junto. A visita é muito importante. E isso é que dói o nosso coração agora, né? Porque, por conta da pandemia, a gente não pode ir visitar. Até porque a gente pode se contaminar ou a gente pode contaminá-lo, né? Quem anda pela rua e encontra várias pessoas, se não tiver um devido cuidado, pode levar ao seu enfermo uma doença que ele não merece, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado agora. Esse é um dos pontos. O objetivo é elevar a fé, né? A confiança em Deus, mostrar que, assim, acima de tudo, eles têm que ter fé em Deus, fé no médico que vai atender, sabe? Acreditar que o médico pode ajudar, acreditar que é importante, é importante ele fazer aquela dieta que o médico manda, obedecer às pessoas da casa, né? Às vezes o enfermo não quer obedecer. Muitas vezes eu levando comunhão, eu ouvi as queixas da família, e assim, devagarinho eu ia colocando, não, mas não pode ser assim, você tem que ouvir, olha o que a sua filha está falando, né? Assim, para que eles entendessem. E às vezes elas pediam, fala, Marlene, fala que é você, eles ouvem. Então, às vezes não vem da casa, mas o de fora ouve, entende? Não ouve da casa, mas ouve de fora. Então, esse papel também é nosso. Principalmente ouvir o que ela está precisando. E dói muito o coração, às vezes, quando você vai e vê que a gente está ali, mas ele é só um enfeite da casa, sabe? Ele é aquela pessoa que vão lá levar comida, leva o chá, leva o cafezinho, leva o café com leite, alimenta, mas o alimento da alma, sabe? Ninguém faz. Às vezes, a falta do perdão, a pessoa precisa perdoar, não sabe que precisa, não conseguiu refletir ainda sobre isso.
a necessidade de ser ouvido por um sacerdote. Essas são as dificuldades que a gente tem. Não que o sacerdote não queira, não, ele quer, ele deseja, mas muitas vezes é tanto doente, gente, é tanto doente que ele não dá conta de tudo. E se ele não dá conta de tudo, ele vai naqueles que ele pode ir, né? E isso faz muita falta, né? O ser ouvido, ser perdoado, né? Perceber que incomoda no coração tem que sair, entendeu? Então, é preciso que a gente faça um trabalho de formiguinha. Vai essa semana, vai na outra, e isso agora nos é impedido, né? Se Deus quiser, vai acabar a pandemia, a gente vai ser vacinado, vai todo mundo poder visitar todo mundo, né? E as coisas vão voltar a ser como antes. Muito bem. Eu vou dar só uma pausa aqui para dar boa noite. Oi? Desculpa, te interrompi. Não, para você vai passar até para eu poder dar vez para outra pessoa falar também. Tá. Jô Pereira está na nossa live, Ângela Piedade, Aline Teline, Estela, Cristina, Denise Messias, Laura Regina, Joaquim, Estela já falei, né? Lucilena, Estela Freitas está falando que a mãe dela, Lurdinha, foi assistida e muito bem pelo doutor Tiago. Olha, doutor, mais uma cliente. Nilza, boa noite. Nilza falando que vai lhe procurar também, doutor Tiago. Doutor Tiago vai ficar cheio de clientes. A paróquia vão encher aquela clínica. Olha. Maria Lúcia, Elizabeth Gomes, Gilber, agradecendo o seu sim de participar da live. Indiara também está conosco, dando boa noite. Célia Fiuza. Então, agora, a Deise agora vai fazer as perguntas para os nossos convidados. Agora é para o doutor Tiago. Doutor Tiago, o senhor escreve artigos, né, no Jornal do Bairro. E qual a importância da comunicação para a saúde, da informação para a saúde, né? E nós sabemos que hoje nós temos várias informações aí nas mídias, né? Tem o Google. E quais os perigos dessas informações e os perigos da automedicação via essas informações paralelas? Bem, eu escrevo no jornal há alguns anos já, e o objetivo dessa leitura é fazer com que cada indivíduo seja o promotor de uma informação. É fundamental você ter coerência, ciência sobre aquilo que você tem, que o seu familiar tem, expor sobre aquele assunto de uma forma coerente e correta, né? Baseado naquilo que a gente tem de evidência do consultório, do dia a dia, de experiência, de formação, de uma forma que a pessoa leia ali, identifique-se com aquele problema ou possa ser um promotor da informação para quem precisa. Mas eu gostaria de fazer uma colocação, o que a senhora Carmena estava falando, e a dona Marlene acrescentou, sobre a questão do diálogo, né? Essa semana eu estava fazendo um estudo para um outro objetivo, e me dei de frente com essa imagem aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, senão eu projeto ela num outro momento, num outro local. Não sei se vocês vão conseguir ver. Espera aí. Deixa eu acertar aqui a câmera. Pro outro lado. Isso. Vocês conseguem ver? Conseguem ver agora? Não conseguem ver, não? Não, está dando para ver. Sim. Está dando ou não está dando? Deu para ver. Sim, está dando para ver. Eu só não entendi o que é em cima. Conseguiram ver? Vimos. Sim. Ó. Sim. O que vocês estão vendo aqui, Sim. pessoal? O que vocês estão vendo? Dando. Uma pessoa embaixo. Uma pedra torneira. Ele. Uma pessoa ajudando a outra. Não é uma torneira, não. Uma pessoa caindo no torneira. precipício. Uma pessoa caindo no precipício. O que é isso? Uma pedra em cima da pessoa. Sabe o que é isso? Diálogo. Ele propõe-se de tudo para ajudar a moça, mesmo tendo um grande peso sobre as costas dele. Então,
ele, no entendimento dele, ele é capaz de, mesmo com esse peso todo sobre as costas dele, toda a dificuldade que ele tem, toda a doença que ele possa vir a ter, ele está disposto a salvar a jovem do precipício. E ele sente nela quase que uma falta de vontade em subir, mas ele não está vendo que tem uma cobra mordendo o punho dela. Assim somos nós, pessoal. A gente conversa pouco, a gente dialoga pouco, a gente expõe pouco a dificuldade que o casal tem de conversar sobre problemas de sexualidade, a dificuldade que o casal tem de expor para os seus familiares, seu pai, sua mãe, sobre o problema de surdez que ele está tendo e que ele está falando mais alto do que deveria. O problema que ele está tendo num evento depressivo e ele não consegue interagir com seus familiares, o mutismo, a rebeldia, a inquietude de um filho que se desenvolve mal na escola. A família tem que ser a mola promotora do diálogo, do amor. Porque se eu leio um texto que o doutor Tiago escreveu num sábado para o jornal, ou para o texto, leio ali sobre dor crônica, sei que a minha mãe tem, mas eu não consigo chegar até ela para expor que fui capaz de ler alguma coisa que é importante para ajudá-la, perde-se. Então, eu vou na insistência, escrevo sempre, todas as vezes, para que sejamos promotores da informação. A minha proposta sempre foi e sempre será de que o processo de cura, o processo de tratamento, porque cura não é... O professor Deolino Couto, um grande médico, disse uma vez que a medicina é uma arte tão divina que ela é capaz de curar poucas pessoas, mas ela é capaz de tratar a todos. Então, todos têm direito e têm indicação de tratamento. Nem todos terão cura, dependendo de suas patologias físicas. Mas onde eu quero entrar é que a adjuvância do tratamento é que é importante. A presença de uma pastoral, a visita de colegas da pastoral. Hoje a dificuldade, como a colega Marlene expôs, pela pandemia, mas a visita de um colega de pastoral, de amigos da pastoral, para um paciente que está sofrendo de depressão é de importância muito maior, de repente, do que qualquer remédio que o colega vá passar. Entendeu? A experiência trocada. Tem um evento de uma história muito interessante de uma paciente que sofria de depressão e um médico foi chamado para ir à casa dela junto com outros colegas, como se fosse um evento da pastoral ou algo do gênero. Quando chegaram à casa dessa paciente, esse médico percebeu que ela em outrora cultivava aquelas miudezas de violetas, que eram eu não sou bom nisso, mas aquelas violetas numa caixinha preta que bota uma terra, miniaturas de flores. E ele viu que estava tudo completamente abandonado no local. E aí ele visitou a senhora, medicou e tudo, e disse para ela, se tem uma coisa que eu quero dizer para ti que é importante, retome as suas atividades com a sua arte do artesanato de fornecer suas flores. E aí ela disse, mas eu não tenho vontade. Aí ele, faz o seguinte, faça para cada um que vier lhe visitar. Faça cada lembrança dessa como uma forma de agradecer, já que você não se sente bem. Faça um símbolo, um simbolismo. Faça uma violeta dessa, como um mimo, para agradecer as pessoas que vieram à sua casa. E dali, a senhora começou a desenvolver um ímpeto de fazer uma coisa para agradecer aqueles que visitavam ela da depressão. Daqui a pouco, ela já estava indo à rua para comprar mais material, para fazer mais lembranças para suas visitas. E quando ela percebeu o desinteresse pelas coisas e a alegria de servir ao próximo, principalmente, fez a cura dela. Então, eu valorizo demais esse tipo de trabalho, né? O dom de Deus, vocês chamam a presença de hoje de cura, o dom de Deus. A cura é um dom de Deus, mas tem que ser trabalhada um néctar dele qualquer dentro do coração e o pensamento de cada um de nós para o próximo. Então, o tratamento adjuvante, isso é um termo, eu ainda não consegui escrever sobre isso, até porque com filho pequeno, para quem não sabe, eu tenho um filho pequeno de 5 meses em casa, né? Ainda não consegui ainda organizar de uma forma a escrever, mas terapia, eu chamo de tratamento adjuvante.
é a parte médica, mas a parte ligada à sua religiosidade, ao seu buscar o bem ao próximo. Isso é importantíssimo, pessoal. Vocês não dimensionam. Saiu um artigo na revista Lancet, que é uma revista americana, se eu não me engano, americana ou britânica, que dizia o seguinte: amor, atos de amor como sinais de longevidade. A gente, sexta-feira, vai falar sobre longevidade. E ele dizia, atos de amor como sinais de longevidade. E ele descreve lá de que o amor ao próximo, pessoas com boa energia, boa vibração, chame do que quiser lá, o texto, ele elabora vários sinônimos para isso, e ele diz que essas pessoas vivem mais, porque seus leucócitos, suas células de defesa, sua imunidade é melhor, né? E aí esse texto, quando veio para o Brasil, tem um colega que eu não sei se tem religião ou não, e ele escreveu assim, agora está explicado porque a Madre Teresa de Calcutá viveu tanto, porque vai esbanjar amor assim em outro lugar, né? Então, o texto que eu escrevo para o jornal é um promotor de informação, mas é fundamental que as pessoas que leiam ali sejam imbuídas de uma missão de ajudar a si próprio e de ajudar o próximo. Então, esse trabalho, é uma pena que a pandemia tenha trazido esse tipo de pouca oportunidade de que a dona Marlene e suas pares façam mais visitas. Tem que ir à casa de mais gente. Prepare-se, porque a demanda de ansiedades e depressões é muito grande. É uma ode. Tá ok? Parabéns pelo trabalho. Deise. A Deise está com um pouco de delay. Deise. A Deise congelou. Obrigada, doutor. Obrigada. Então, agora é para a doutora Suzana. Ouviu? Deu para ouvir? Okay. Deu, pode ir. Agora é para a doutora Suzana. Estão me ouvindo agora? Estamos. Ok? Sim, Deise, eu te ouço. Tá ok. Então, na encíclica O Evangelho da Vida, há uma análise abrangente sobre a ética e a inviolabilidade da vida. Entre os católicos, há uma convicção plena de que a vida está acima de qualquer outro valor? Perfeito. O que você nos diz sobre isso? Essa encíclica foi escrita pelo Papa João Paulo II em 95, né? E o Papa vem nos orientar, porque muitas vezes nos deparamos diante desse problema entre a escolha da vida, né? Entre a vida e a morte. A cultura de morte que a gente vive hoje nesse nosso mundo secular, né? O casal engravidou, não quer, aborta, né? Tratam isso com muito desrespeito pela vida da criança. Então, o Santo Padre, ele veio ressaltar o valor da vida. A vida é uma manifestação de Deus. E o casal, ele é um colaborador, porque cada vida é um milagre, né? O útero, até então, teria de tudo para expelir aquele óvulo fecundado, mas o óvulo fica ali fixo, acontece a nidação, e ali acontece um milagre. Então, eu até vi essa semana numa outra live da Semana da Vida, a pessoa dizendo que o casal engravidou, queria abortar, fez o aborto, e o médico disse que ele tinha sido um sucesso o aborto. Então, o casal acreditava que não estava mais grávido. E passaram-se alguns meses, ela começou a perceber alterações no corpo, voltou ao hospital e o médico percebeu que aquele bebê tinha permanecido ainda ali na barriga, né? Então, aquele milagre, olha o milagre, né? Que bebê vencedor, né? Passou pelo procedimento e no final ele ainda estava ali. E a família é o santuário da vida. Santuário é um lugar sagrado. Então, na família, a família existe para ressaltar a vida. A igreja está do lado da vida. A família protege a vida em todas as suas fases, né? Eu que trabalho com meu esposo Vladimir na formação dos casais para o matrimônio, a gente sempre gosta de falar sobre a terceira pergunta que é feita ao casal lá no altar, né? Aquela primeira pergunta fala se é de livre e espontânea vontade que o casal está ali.
A segunda pergunta fala sobre o amor e a fidelidade para a vida inteira. E a terceira pergunta, não sei se vocês lembram, você que está aí assistindo a nossa live, vocês lembram qual é a terceira pergunta? A terceira pergunta, até anotei aqui. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Isso. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver os casais se casarem, mas negar essa aceitação da vida dos filhos. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade é antinatalista. Então, que essa live hoje sirva para mexer um pouquinho conosco, né? Nós estamos do lado da vida. Inclusive, alguns católicos, nós vemos alguns católicos serem a favor em alguns casos, mas não. Nós estamos aqui para defender a vida, desde a concepção até a morte natural. Bem. Deise. Obrigada, Suzana. Obrigada. Agora é para a Carmena. Carmena, como é vivenciado o serviço de cura dos relacionamentos familiares no Ministério das Famílias da Renovação Carismática Católica? Como isso acontece? Então, gente, logo no início, quando comecei no grupo de oração, a gente cantava Deus é amor, a Bíblia assim nos diz, né? É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Amém? 1 João. Amém. Só para lembrar. Deus é amor, né? E como que Deus é amor, Ele quer o bem, Ele quer a felicidade, né? Ele quer restaurar o equilíbrio de cada um dos seus filhos amados, né? Por esse amor todo derramado sobre nós. Então, é de extrema urgência ele trabalhar as nossas feridas interiores em relação à família, para que ela seja, no mundo, um sinal verdadeiro do amor de Deus. Nós, como família, né, no Catecismo da Igreja Católica, né, diz assim, no número 2204, diz assim: uma revelação e atuação da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve ser chamado de igreja doméstica. E igreja doméstica é onde a gente vive o verdadeiro amor. E a gente só pode viver esse amor legítimo em equilíbrio. Então, o Ministério para as Famílias, ele está voltado para esse cuidado, né? Para esse zelo com a família. Quando eu falei sobre diálogo, né? E como a Suzana falou também, que a família é o santuário da vida e que a gente deve cuidar e deve proteger a nossa família, a gente coloca o Ministério para as Famílias a esse serviço, a esse cuidado de zelar por essa vida, né? Então, a nossa família, ela é tratada, ela é chamada de igreja doméstica, e nós devemos, como a palavra mesmo nos diz, né, em 1 João, dizendo que Deus é amor, ele só quer ver o bem, né? Só quer o bem para dentro das nossas casas, para os nossos relacionamentos. Agora, os relacionamentos, eles devem ser saudáveis. E para ter um relacionamento saudável, a gente precisa ter um equilíbrio. E um equilíbrio, a gente busca esse equilíbrio quando a gente busca também a presença de Deus para dentro da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, dos nossos relacionamentos, né? Muito bem. Eu vendo agora aqui todo esse carinho nosso, toda essa providência de Deus na nossa vida, como a igreja se preocupa com todos os aspectos do ser humano, inclusive a Pastoral da Saúde, que está inserida dentro da nossa comunidade de fé,
ela tem uma função extrema para restaurar algumas situações complicadas. Marlene, eu pergunto a você, dentro da Pastoral da Saúde, quais são as dificuldades que vocês têm? Eu sei também que as satisfações são sempre boas, mas quais são as dificuldades que vocês, enquanto Pastoral da Saúde, têm e as satisfações que são multiplicadas na vida de quem serve a igreja, enquanto Pastoral da Saúde? As dificuldades, às vezes, são da gente conciliar os horários para visita, a constância da visita, a necessidade de visitar sempre, semanalmente. Nem sempre as agentes conseguem ter aquele horário, aquele dia para visitar. Isso, às vezes, é meio complicado, mas a gente estava indo muito bem, né? Já cada dia melhorando mais, a pastoral era muito pequenininha e, de repente, foi crescendo, crescendo, graças a Deus. As meninas são muito boas, sabe? Muito, muito desejosas de fazer o melhor. E assim, temos a orientação do padre, temos o apoio dele, mas ainda não temos uma sala, entendeu? Para guardar os objetos que a gente recebe. Quando se recebe as doações, onde vai guardar? Vem tudo aqui para casa e depois eu tenho que levar tudo para lá. Quando que o lugar melhor seria um lugar lá na igreja, mas não tem. Tem muitos espaços, mas os espaços estão todos preenchidos. A gente estava para ganhar uma sala e um armário, mas aí veio a pandemia. Eu já descobri que a nossa sala já foi ocupada com outra coisa. Então, a gente espera, um dia vai chegar a nossa vez, né? E a gente sabe que Deus é mais e a pastoral vai seguir, a gente não desiste, não. Uma das coisas que a gente faz bem, assim, a visita aos hospitais, a visita ao Hospital Nossa Senhora das Dores, que é aquele que a gente assiste, né? E que, assim, são os mais carentes, né? Os mais, assim, os que estão mais, assim, no coração de Deus, que são aqueles que ninguém quer. Imagina aquele enfermozinho lá na cama, todo desprovido de nada, né? Assim, desprovido de nada não, de tudo, né? Está ali, ninguém visita, ninguém vai, só a pastoral da saúde. Graças a Deus, somos só nós. Na sexta forania, somos mais paróquias que visitamos também o mesmo hospital. Às vezes, até de outras foranias vão também ao mesmo hospital e prestam seu serviço. Ainda domingo passado, a Marilene, lá da Cardim, ela conseguiu fazer uma cesta muito grande e foi levar com o marido lá. Me ligou, eu intermediei lá com o João Paulo e ela foi lá levar a cesta. Uma das coisas também muito legais que a gente faz no final do ano a gente levamos o presépio para eles, né? As pessoas vestidas com os personagens do presépio, eles gostam muito. Levamos o Papai Noel, entregamos aquele kitzinho, que não é nada demais, né? Uma escova, uma toalha, um desodorante, essas coisinhas que eles precisam. E eu digo assim, gente, não é só no Natal que eles tomam banho o ano inteiro. Então, sabonete, toalha, essas coisas é para o ano inteiro. Nós estávamos na pandemia, conseguimos fazer uma campanha para o lençol entre nós da pastoral, sem divulgar nada fora, só as agentes. Ele falou lá o quanto que a gente precisava, nós sabíamos onde comprava o pano, porque no ano passado nós compramos, entregamos 50 lençóis. Então, 50 lençóis não, o tecido que dava para eles fazerem, que lá tem a pessoa que costura e faz o lençol. Então, a gente conseguiu comprar o tecido. Aí fiquei com o cartão, que eu anoto tudo no caderno da pastoral. Daí eu liguei para saber, pedi o Aildo para ir lá. Vai lá, Aildo, vê se você consegue negociar. Mas entre nós, a gente foi colocando, cada um doa o que tem, cada um doa o que pode. Aí basta qualquer coisa, gente, vamos fazer a campanha, a gente vai conseguir. Aí elas vieram trazendo meu portão, vinha uma, vinha outra, aquilo foi multiplicando, passo todinho. A gente comprou além do que tinha que comprar, e ainda sobrou. Vamos guardar isso para quando tiver a missa A gente imaginava que no dia de São Benedito já não teria mais pandemia e a gente poderia fazer aquela missa bonita, com a água benta, né, com a unção do óleo. Mas depois a gente viu que não dava para nada disso, porque a gente não pode se aproximar, não podemos ofertar nada que venha de outro lugar, né? A água só da casa do doente, embora aqui eu trago, lavo os vidros, eu coloco água do filtro, pode algum velhinho
acabar bebendo, né? Eu boto água do filtro, depois o padre benze e a gente distribui na missa. Mas todo esse trabalho sai do bolso da gente, entre nós, a gente não pede nada. A gente vai, dinheirinho de um, de outro, a gente consegue fazer esse trabalho, graças a Deus. E com muito sucesso, fica bom, as pessoas gostam muito, e as meninas são incansáveis. Tudo que eu peço, elas ajudam, elas vão junto comigo, sabe? É só lançar que a gente acaba conseguindo. Então, são uma das coisas que a gente faz. Outra coisa que também que nos dá muita satisfação é a Feira da Saúde. Quando a gente vai se comunicando com um, com o outro, uma dentista para poder olhar a boca das crianças, né? Aí, assim, uma enfermeira que saiba colocar o flúor, né? Eu mesma não sei fazer nada dessas coisas, mas eu organizo e o povo faz. Agora já foi permitida aquela limpeza do ouvido que por muito tempo ficou em desuso, né? Eles não queriam mais que fizesse. De repente, um padre lá brigou, vou fazer na minha paróquia. Aí eles aceitaram, depois que ele disse que podia fazer, agora nós vamos fazer. Nós que começamos aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade, na nossa forania, aqui, ninguém fazia. A primeira Feira da Saúde foi a Pastoral da Saúde de São Benedito que começou. O antigo coordenador das foranias veio na igreja falar comigo para saber que negócio é esse que você fez uma Feira da Saúde. Aí eu expliquei para ele como é que eu fiz e pronto. Na época, quem me deu umas orientações foi a Alzenir. A Alzenir, que é mestre também. Marlene, faz assim, porque a gente já fez há um tempo atrás e deu certo. Aí eu comecei como é que faz? Não, faz assim, fala com a Gama Filho. A Gama Filho nos ajudou muito. Traziam enfermeiras, traziam uma porção de coisa, faziam exame assim para perceber se tinha caroço nos seios. Quer dizer, essas coisas todas a gente conseguia e fazia e foi crescendo. Agora todo mundo faz, graças a Deus, né? Todo mundo faz. Quando a gente vai nas reuniões, a gente vê que muitas paróquias já fazem bem e até melhor que nós. Mas é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para querer. Amém. Não sei se falei tudo. Pois é, esses são aqueles que a igreja chama de santos, os anônimos não do altar, mas são os que promovem a santidade na vida das pessoas. E agora eu gostaria de perguntar ao doutor Tiago. Doutor Tiago, com toda certeza as dificuldades são grandes. Nesse tempo de pandemia, quais os maiores desafios do trabalho que ajuda a salvar milhões de vidas? E como o senhor colocou a sua vocação em função da luta pela vida? Partilha conosco essa sua missão. Caro amigo, assim, a pandemia é mais um evento de dificuldade que você encontra principalmente na saúde pública, da falta de acesso de uma forma geral, né? Vocação é divino. Responsabilidade pelo próximo, acordar de manhã com uma disposição e a vontade inenarrável de ajudar, sabe? Retidão, eu tenho um amigo que fala muito isso, retidão moral, fé e caridade. É isso aí. Eu queria pegar carona de novo na nossa amiga Carmena, que falou algumas coisas que batem muito com o que eu chamo de vocação. E como eu estou muito figurista hoje, eu vou explorar vocês de novo. Vocês conhecem essa imagem, não conhecem? Não consigo. Sim. Conhece? Tá levando É o paralítico, né? paralítico. Isso, lá em Cafarnaum, não é isso? É o paralítico. Olha que eu não sou craque de Bíblia, não. Eu estou colocando uma provinha aqui. Vamos lá. Desceu pelo tempo. Sabatinando a gente. Estou sabatinando. Vocês me sabatinam, eu sabatinam também. Mas o que é importante? Esta vez, eu vi numa discussão que eu não posso afirmar se era um padre que a gente estava falando. Mas certa vez, essa figura foi discutida e ele dizia o seguinte, durante a discussão e explanação dele, que Deus era tão maravilhoso, Jesus, desculpe, era tão maravilhoso,
que ele poderia ter ido para qualquer lugar atender esse indivíduo paralítico. Por que ele fez uma questão danada de abrir um buraco no teto e fazer com que esse paralítico entrasse aonde, gente? Dentro da casa, dentro do lar. Então é lá que está a chama do amor ao próximo, da caridade, né? Então, ele desenvolve o texto todo e a explanação em cima disso, da valorização da família. Como eu disse outrora, família não é Erlandes desdita, nem só maravilhas, né? São reuniões de indivíduos bem desorganizados, na maioria das vezes, que vão vivendo. O casamento, não sei se vocês sabem, do ponto de vista sociológico, o casamento tem inúmeras fases. Ele tem a fase do desejo, ele tem a fase do entendimento, ele tem a fase da renúncia. Uma outrora a gente pode conversar sobre isso. Mas é importantíssimo o entendimento da família, da valorização da família, do amor. Se você tem bases sólidas de amor, de família, de diálogo, de verdade dentro do lar, né? Não é aquela verdade, aquela franqueza sem amor, né? Hoje meu cabelo tá bonito, tá horrível. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Meu amor, você acha que eu tô gorda? Ele obesa? Não é isso. Não é isso. Né? Meu amor, você acha que eu tenho que parar de beber? Você é um alcoólatra. Não é isso. É o entendimento e a coerência das informações e a coerência das relações, fazendo com que as bases sejam melhor sedimentadas e a gente tenha cada vez menos setembros amarelos dos suicidas. Tenhamos cada vez menos abortos, como a colega Suzana falou anteriormente. Então, dona Marlene, a senhora não precisa ter uma sala, a senhora tem que ter uns 500 salões para fazer o que a senhora quer fazer. E a senhora pretende fazer, né? A pastoral ela é um núcleo formador de opinião, um núcleo formador de amor ao próximo, né? Se o padre brigou para fazer o teste, se o padre brigou para fazer o teste a limpeza do ouvido, daqui a pouco ele tem que brigar para pingar colírio para o olho seco da pessoa com catarata, e assim vai, conquistando aos poucos. Eu acho que é assim que tem que ser, é assim que deve ser. E o médico, quando você me pergunta, Dário, da vocação, é o orquestrador da saúde. Olha, toma esse remédio, não toma esse, né? Não exagera nisso. Equilíbrio, a gente ouviu mais cedo aí, acho que a Carmena falou sobre isso. Equilíbrio das atitudes, equilíbrio das ações, renovar atitudes, renovar ações naquilo que é importante. O indivíduo precisa entender que ele precisa mudar para algumas coisas e precisa solidificar em outras. No quesito saúde, é responsabilidade do médico orientar. Mas o médico também, e aí a vocação que você me pergunta, ele não pode ser alienado às dificuldades. Ele não pode estar diante de uma família em que o filho é um dependente químico, o pai é um alcoólatra, e ele diz, comigo não tá, toma aqui o remedinho, tchau. Não. Ou então ele não serve para a missão. Então ele não pode, do ponto de vista ético, isso é importante você... Quando eu falo em terapia adjuvante, não é vergonha nenhuma o médico dizer que é religioso. Ele não pode colocar na receita médica do paciente. 1, dipirona. 2, clavulina, antiamoxicilina. 3, pastoral. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. Ele não pode fazer isso, né? Do ponto de vista ético. Mas ele pode, durante a anamnese dele e a conversa com esse familiar e com esse paciente e com essa família, orientar da importância da adjuvância, da leitura, do exemplo do bem. Senão, gente, a gente vai viver a vida toda dicotomizado. Tem um livro, que eu não me recordo agora o autor, que é um livro generalista do ponto de vista religioso. Ele precisa ser lido por qualquer profissional da saúde. O médico é obrigatório. Chama-se Médico de Homens e Almas. É o entendimento do indivíduo da forma integral. Porque se não for assim, pessoal, não funciona.
Muito bem. Agora, Dário, agora a pergunta vai Sim. ser para vocês. Aí não Se eu dá não para me engano, é vocês do se Dr. perguntarem. McDowell, médico de homens e almas. Não entendi. Eu tenho esse livro, vou trazer ele já já, vou mostrar para vocês. Muito bem, Então mas já a leu? pergunta agora é para Dari Daisy. Eu vou, Chama-se... Dário, eu vou fazer a pergunta para você mesmo não se perguntar. Tá ouvindo? Ao vivo acontecem essas coisas. Pois é maravilhoso. É bom para fazer a propaganda Suzane. de internet. Qual que é a internet que está boa? Para que a cura ocorra no grupo de oração, é necessário fazer experiência de orar um pelos outros. São Tiago nos ensina: orai uns pelos outros para seres curados. Quais são os pontos que não se pode perder de vista no ministério de oração por cura? Dari Daisy. Conseguiu ouvir? Não sei. Bem, então eu vou falar assim especificamente o grupo de oração, né? Vou falar em duas partes. No grupo de oração, a gente costuma chamar que é um hospital de campanha. As pessoas chegam e são acolhidas. Do jeito que elas chegam, elas são acolhidas, né? E a gente ora uns pelos outros. Só que, dali desse encontro, né, dessa acolhida, e se perceber que a pessoa precisa de um acompanhamento, aí ele é encaminhado para o Ministério de Oração, né, por cura e libertação. Então, aí no Ministério, a gente tem de dois, sempre duas pessoas, né? Qual é a função? O que a gente faz ali? Primeiro, a gente ouve, primeiro a gente acolhe. A pessoa vem, a gente acolhe, ela precisa ser amada, precisa sentir amparada, né? Adotada. Primeira coisa, ela precisa se sentir segura, assim, que tem alguém que está ali por ela, né? Dali a gente ouve as queixas, ouve o que ela tem para colocar, né? Que aí entra... Meu Deus. Ao vivo. Gente, estamos ao vivo. Nossos entrevistados caíram. Daqui a pouco eles voltam. Ai, gente. Peraí, vamos esperar mais uns minutinhos, senão a gente faz a pergunta para o doutor Tiago. Deise, Dário. Pô, mas isso aí tá demais. Oi? Olha, pergunta para o doutor Tiago. Pergunta, eu boto para ele. Caiu, eu vou fazer a pergunta, então, para o senhor. Vamos manso. Doutor Tiago, qual a função social do médico? Como lidar com a esperança que as pessoas depositam em você como médico? Eles chegaram ali, meu Deus, voltaram. Espera aí. E agora? Deise, agora eu, no intervalo, fiz a pergunta para o doutor Tiago, depois a gente volta em vocês. E aí, eu concluo? Não, deixa a colega concluir. Pode concluir? Pode concluir, então. Então tá bom. Vai de novo e você me inventa mais perguntas. Então a gente reza com a pessoa. Então, a gente ora com a pessoa, né, vê as necessidades, e dali a gente faz um encaminhamento. De acordo com o que ela colocou, a gente vê, né? Uma das perguntas que a gente faz, uma das primeiras perguntas é: quanto tempo você não procura um médico? Aí a pessoa: não, eu fui. Você fez os exames? Fiz sim. Você levou para o médico o resultado dos exames? E aí, nesse percurso, a gente já vê que a pessoa parou ali. Então, muitas coisas que ela atribui como o espiritual ainda está no físico. Então, a gente faz esse olhar assim para a pessoa, esse olhar completo. Esse olhar, a gente não olha só o espiritual, a gente dá para ela a parte espiritual, mas a gente faz com que ela perceba, ajuda a pessoa a perceber que ela tem um corpo físico e que ela precisa tratar. E que dependendo desse corpo, como ela está tratando isso, vai afetar a vida dela em todos os aspectos, emocional, espiritual, né? E a gente tem assim, por interior, né? Quando a gente vê que a ferida na alma, quando a pessoa tem muitas machucaduras, então a gente faz todo um acompanhamento de oração de cura interior, de perdão, né? Dela se amar, dela se aceitar. E também tem cura física, a gente também ora por cura física, a gente clama ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. A gente sempre pede que o Senhor haja na vida da pessoa, né? E também a gente encaminha para, quando a gente vê que a cura espiritual, que a gente chama de cura espiritual do pecado, a partir do pecado, ela fez muitas coisas que fez com que ela se afastasse da graça de Deus.
Então, a gente encaminha ela para uma confissão. É lógico que se ela não tem um conhecimento, a gente tem todo um trabalho, tem toda uma orientação de explicar a necessidade dela chegar, né, e se colocar para o sacerdote. A gente encaminha para os sacramentos. A igreja, né, eles são sacramentos de cura. Todos os sacramentos, eles levam a uma cura, porque eles aproximam a pessoa de Deus. Né? E para a cura do pecado, né, é a confissão. Até chegar nisso, para muita gente, né, é um caminho longo, porque as pessoas estão muito afastadas. Nem se fala mais em pecado hoje em dia, não se fala em coisas que se afastam da graça de Deus e dela mesma, do encontro dela com ela mesma. Né? Então, dentro do ministério, a gente dá essa visão ampla, a gente tem essa visão ampla e procura dar à pessoa essa visão onde ela precisa de ajuda. Se é na parte física, se é na parte emocional, se é na parte espiritual. Inclusive, a gente tem acompanhamento também com psicólogos, que a gente não encaminha, assim, né? A gente pergunta se a pessoa já tem acompanhamento, se a pessoa faz, porque muitas vezes tem questões que ela precisa resolver com ela mesma e que mesmo ela orando, ela ainda não resolveu. Ela precisa se sentir amada por Deus, mas precisa buscar os caminhos, todos esses caminhos que a gente tem como recurso, que é a igreja e são os médicos. Né? Então, esse é o papel do Ministério de Oração por Cura e Libertação. A gente não vai só orar, Senhor, cura, cura, cura. Não, a gente encaminha para o tratamento que a pessoa precisa, a partir dessa avaliação que a gente faz, ouvindo a pessoa. Então, esse aqui é o trabalho específico. No grupo de oração, a gente ora, todos, né? Mas as pessoas que precisam de um tratamento, de um acompanhamento, eles são encaminhados para o Ministério, para as duplas de atendimento de oração. Nesse período de pandemia, o atendimento está sendo feito online, né? A gente encaminha para a coordenadora, tem uma coordenação, e ela distribui as pessoas para as pessoas serem escutadas, serem acolhidas por telefone. Então, o que a gente trabalha também bastante é que todo esse processo de escuta, nós o fazemos antes em oração. Nós oramos e pedimos ao Senhor que, pelo seu Espírito Santo, nos conceda conhecer algo além daquilo que o paciente não, a pessoa que nos procura, apresenta. Então, nós chamamos de palavra de ciência, palavra de sabedoria, são dons do Espírito Santo para que nós possamos, em Deus, ouvir a queixa daquela pessoa e conduzi-la junto a essa cura interior para que haja um reequilíbrio, todo num processo. E eu tive a oportunidade de lembrar da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13, que nos fala assim, olha como é interessante todo esse processo dentro do ser humano. Estou lendo a palavra. Alguém está triste entre vós? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem curados. E numa outra palavra também diz que depois de orar, dê lugar ao médico, porque ele foi instituído pelo Senhor para proceder à cura. E isso nós trazemos com muito equilíbrio para não ultrapassar e entrarmos na área do fanatismo, porque isso é importante, a gente distinguir aquilo que é de Deus diretamente e aquilo que é do médico, também Deus agindo nessas ações, porque são discernimentos que precisam ser feitos. E aí, então, como a gente dissera antes, como a partilha tem acontecido, cada um trabalhando numa área que Deus chamou para estabelecer, então, a cura dessa pessoa em Deus. Amém? E ainda assim, já um gancho para passar em frente, é esse livro aqui, doutor? Exatamente. Você tem uma versão ele mais é nova. Eu não vou ele olha, é grosso toda a vida. Idade, né? Mas é ele mesmo. Deus abençoe a todos. Seguindo, então, a minha pergunta, é isso, Richard? Continuando?
Pode perguntar. Eu já perguntei, mas pergunta aí de novo para ele. Já deve ter até esquecido. Então, vamos lá, doutor Tiago. Vamos lá, doutor Tiago. Qual a função social do médico? Como lidar com a esperança que as pessoas depositam no Senhor como médico? Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? É isso, é responsabilidade. É saber que tu abraças uma responsabilidade. O professor Deolindo Couto, eu disse mais cedo que medicina cura alguns e trata todos, concorda? Eu não disse isso mais cedo. Correto. Essa frase original, o professor Deolindo Couto adaptou ela. Eu não sei se foi de Hipócrates, mas escreve que medicina é arte divina, capaz de curar alguns, curar poucos, tratar alguns e consolar a todos. Essa é a frase original. Do professor Deolindo Couto só adaptou ela. Os mecanismos de cura do indivíduo está dentro daquilo que ele propõe-se para o entendimento de cura, né? E a integridade dele como ser humano posterior àquela doença, porque a gente que diga que depressão não tem cura, né? Então, a responsabilidade do médico é ter o compromisso moral, eu posso até dizer, de auxílio ao indivíduo, né? E quando você me pergunta, a segunda parte da pergunta foi como é que eu faço, não é isso? Não. Isso. Como lidar com a esperança. Isso. Como lidar com a esperança. E você como médico. Isso. Aproveitando isso que a gente está conversando hoje, tem um artigo que foi escrito pela Universidade de São Paulo, que ela diz o seguinte: qual é a principal relação que o indivíduo tem diante de uma doença, diante de um problema de saúde? Qual é a primeira coisa que ele busca fazer que tem a ver com religiosidade? Quer dizer, o que ele quis dizer? Você deposita todas as suas esperanças dentro da mão de um médico, seja ele o cirurgião, seja ele na quimioterapia, seja ele na radioterapia, seja ele no transtorno depressivo psiquiátrico, qualquer que seja. Mas qual é a primeira relação religiosa que ele tem? Quando eu li o artigo, eu achei que fosse acender uma vela, sabia? Mas não é, não. Vocês sabem qual é? A prece. Rogar a Deus. Então, a esperança que a gente, como médico, pode passar ao nosso paciente, aos nossos pacientes e aos nossos próximos, é que eles não percam esta esperança, né? A colega acabou de dissetar mais cedo aí de um aborto, graças a Deus, não sucedido, não é isso? O que muitos na medicina chamam de milagres da medicina. Para eu não me estender muito, vou contar para vocês uma história que aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, com um paciente chamado John Flory. John Flory foi ao médico porque tinha uma dor abdominal. Quando ele chegou nesse médico, esse médico avaliou e disse que ele tinha um problema gástrico, que ele liberava muita acidez no estômago, porque ele era um cara muito nervoso, muito ranzinza. E disse a ele que ele, além de tomar lá o omeprazol da vida, ele tinha que procurar mudar o hábito dele. E influenciado pela neta, que ele levava sempre ao parque, ele passou a observar que o jardim da Pensilvânia não tinha cuidado nenhum nas suas flores. Então ele passou a se dedicar a cuidar das flores daquele jardim. Assim conta o relato. Quando ele voltou ao médico, o médico havia dito para ele: olha, John, essa sua lesão no estômago cronificou e o que você tem é um câncer de estômago que precisa ser operado. E o John Flory falou para ele assim: mas doutor, eu me sinto melhor hoje do que me sentia lá atrás. E eu gostaria de operar somente depois da primavera, porque a primavera nos Estados Unidos, apesar de
curta, tanto em que eu tenho para cuidar do jardim em que eu levo a minha neta. Né? É lá, doutor, em que eu cultivo as flores capazes de terem um aroma e um equilíbrio tão bom no local que os casais se conhecem e namoram. Então, eu gostaria de operar depois da primavera. Aí o médico disse para ele, olha, você está louco, você tem um câncer, você vai arrumar um problema para você. E assim ficou. Passado o tempo, a secretária está no ambulatório e vem chamar o médico. Olha, tem um senhor lá fora querendo falar com o senhor para uma revisão médica. E aí ele perguntou, mas quem é? Ela falou assim, ó, John Flory. Aí ele, jovem, acho que você se equivocou. Com o câncer que John tinha, ele já deve ter morrido. Olha, doutor, eu não vejo espírito. Tem um homem lá fora querendo falar com o senhor. Quando ele vai lá fora, quem está lá? John Flory, inteiro. Aí ele faz os exames, consegue operar John Flory. John Flory tem uma recuperação excelente. Excelente. Passado um ano, John Flory nunca mais voltou para as consultas de revisão. Quando o John Flory volta ao ambulatório mais uma vez, a secretária, olha, John Flory está lá fora. Aí ele falou assim, meu Deus, mas ele é insistente, né? Quando ele atende o John Flory veio perguntar para ele se poderia voltar a tomar um suco de limão, a comer o seu abacaxi, porque ele tinha ficado esse tempo todo controlando sua dieta. E aí o médico falou assim para ele, olha, John Flory, quando tu teve um câncer, tu não quis operar. Tu me volta depois, eu achei que a doença tinha avançado, você conseguiu ser operado e hoje está curado. Meu querido, coma um caminhão de abacaxi, porque eu não sei mais o que fazer com você. Né? Mas, então, é um exemplo pequeno, mas de um homem que mudou seus princípios. Né? Buscou eliminar de sua vida a raiva, o ódio, o rancor, e cultivou o amor. Se o amor é prova de que aumenta a longevidade, por que não desfrutarmos disso também, né, pessoal? Bem. Doutora Suzana, muitas mulheres, inclusive católicas, usam contraceptivos que fazem muito mal à saúde. Também são abortivos e não sabem. Como manter a saúde reprodutiva através do planejamento familiar e usando métodos naturais? Perfeita pergunta. O meu áudio tá bom? Vocês me ouvem bem? Estão vendo. Essa pergunta ela é muito esclarecedora para muitas pessoas. Eu e o meu marido, nós peregrinamos por muitas paróquias no Rio de Janeiro, dando palestras, como eu falei no início, né, no curso de noivos. Então, a nossa palestra é sobre esse assunto, né, os métodos de planejamento familiar. E o que eu quero destacar aqui é que nós observamos que muitas pessoas, a maioria das pessoas que ouvem a nossa palestra não sabem dessas informações. Então, né, a importância, como o tema aqui é missão da igreja, a missão da igreja como mãe nossa que é nos orientar. A igreja mostra, né, indica para os seus filhos o uso do método natural. Por quê? Devido a muitos problemas relacionados aos métodos contraceptivos e que esses problemas não são falados, esses efeitos colaterais. Então, muitas pessoas não conhecem, fazem uso, por exemplo, da pílula anticoncepcional e não sabem da gravidade que essa pílula pode causar no seu organismo, né? Muitas mulheres, meu marido gosta de dizer que ele, como me ama, nunca seria capaz de comprar uma pílula anticoncepcional ao saber desses efeitos colaterais. Então, eu destaco aqui, por exemplo, dor de cabeça, ganho de peso, acne, trombose, que é algo muito grave. Inclusive, uma pessoa conhecida nossa postou no Facebook que ela teve trombose e chegou no hospital, foi avaliada por 3 médicos. E os 3 perguntaram para ela se ela fazia uso de pílula anticoncepcional, né? Então, a pílula está muito relacionada à trombose, alteração de humor.
risco de câncer, aumento da pressão arterial, e isso não é falado na mídia devido ao interesse financeiro das empresas. Esses métodos, por exemplo, os métodos contraceptivos hormonais, né, que são a pílula do dia seguinte, são hormônios fortíssimos, é um hormônio fortíssimo. O implante, a injeção, implante subdérmico, né, o adesivo. Então, todos esses medicamentos, esses hormônios, quando utilizados com esse fim da contracepção, muitas vezes são abortivos também. Então, muitos casais não sabem disso, fazem uso, porque vai ao médico, o médico indica logo de primeira. Por exemplo, quando eu tive a minha primeira filha e passei o período do resguardo, fui ao meu ginecologista, ele virou para mim, para o meu marido, e falou: e agora? Vou prescrever a pílula. E meu marido sabiamente falou: não, doutor, você não vai prescrever a pílula não, porque nós vamos utilizar o método natural. E ele não acreditou, né, que aquilo acontecia. Mesmo como médico, ele não conhecia, não levava fé no método natural. Então, eu quero aqui, com essa pergunta, destacar, principalmente já que estamos na Semana da Vida, falando sobre a vida, quero mexer com as pessoas que estão nos ouvindo, até para que procurem se informar, procurem ler na internet a bula desses medicamentos hormonais, né? Lá está com aquela letrinha bem pequenininha, sabe, Dário, que ninguém consegue ler. Lá está escrito, né, que ele altera a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado no útero, porque ele altera o endométrio. Então, a partir do momento que o óvulo fecundado pelo espermatozoide não consegue se fixar ao útero, ali já é um aborto, porque nós acreditamos que a vida começa no momento da concepção. Não é verdade? No momento que aquele espermatozoide fecunda aquele óvulo, ali já tem vida. Então, eu quero aqui deixar claro para muitos casais, principalmente os casais católicos, é muito comum, inclusive dentro da igreja, essa desinformação. E eu e Vladimir somos anunciadores dessa informação. A igreja, como mãe, eu sempre destaco isso, que quer orientar os seus filhos, ela preconiza a paternidade responsável, o planejamento familiar. Então, a igreja aí como mãe cuidando da saúde física dos seus filhos, né? E eu acho isso muito bonito. Eu sou apaixonada por isso, pela encíclica Humanae Vitae, onde o Papa Paulo VI orienta os casais sobre esse tema. Então, ele fala do planejamento familiar, do número de filhos, que o casal deve ser generoso para com Deus. Então, diante dessa sociedade antinatalista, como nós vemos ali os casais com medo de gerar vidas, de ter filhos, né? Então, falando sobre esse planejamento natural, eu quero aqui destacar o método natural, onde até aqui na nossa arquidiocese ele é ensinado, o método de ovulação Billings, chamado de MOB, né? Método de ovulação Billings. É um método que não tem nenhum efeito colateral, é um método que auxilia o diálogo conjugal, porque o casal, ele participa junto ali da descoberta da fertilidade, o casal tem a oportunidade de planejar ter o filho ou espaçar a gestação. O método Billings, ele é um método científico. Interessante que uma vez, quando eu disse isso perto de alguns amigos, que eu fazia uso desse método, inclusive faço há 15 anos, né? E as pessoas riram, dizendo assim, absurdo você dizer isso em tremendo nesse mundo moderno que nós vivemos, né? Mas o método Billings não é um métodozinho da igreja, é um método científico reconhecido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. É um método fácil de aprender e gratuito, a partir da descoberta da fertilidade. Então, muitas mulheres também que fazem uso das pílulas anticoncepcionais, por exemplo, que altera toda a fisiologia, o funcionamento normal do corpo, altera a ovulação, muitas mulheres nem conhecem o ciclo menstrual. Então, é muito bonito tudo isso, né? A gente vê que dentro de nós, através da descoberta da fertilidade, o casal consegue fazer o planejamento. E, inclusive, o método Billings, Dário e todos os irmãos aqui participando, ele ajuda muitos casais que sofrem quando não conseguem engravidar. Muitos casais carregam essa tristeza de não conseguir engravidar por diversas situações, e muitos casais, ao descobrirem a fertilidade, facilita ali o casal a realizar aquele sonho de engravidar.
Então, o método Billings, ele tem 99% de eficácia, assim como as pílulas, assim como os outros métodos também. Só que a grande maravilha é que ele não altera a fisiologia, não altera o funcionamento do corpo, não traz nenhum efeito colateral e ele é muito fácil, muito fácil. É muito triste a gente ver essa mentalidade antinatalista dentro, por exemplo, da igreja, né? Nós estamos falando aqui, eu repito, da missão da igreja. Então, por exemplo, eu que tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, né? Um filho já está no céu, junto do Senhor, e quando eu engravidei do terceiro, no quarto, então, muitas pessoas perguntaram, falaram comigo, mas e aí, vai fechar a fábrica? E aí? Né? Então, essa é uma mentalidade antinatalista que nós devemos renunciar, porque a igreja, nós, filhos da igreja, somos a favor da vida. E o casal é convidado a ser generoso com o Senhor, dentro, cada um, da sua realidade. Inclusive, muitas mulheres, ao utilizarem o método da ovulação Billings, ao fazer a anotação ali no gráfico, muitas mulheres descobrem doenças precoces e podem também ter acesso ao tratamento. Então, eu já deixo aqui, para você que está ouvindo, participando dessa live, assistindo, que você procure no Facebook a página do Instituto Pro Família, aqui no Rio de Janeiro, que é um instituto responsável por ensinar o método da ovulação Billings, né? Então, esse método ele ajuda na saúde reprodutiva da mulher, na saúde do casal, né? Eu sou um fã do método Billings, nós utilizamos, então, há 15 anos, né? Então, fica aí o nosso testemunho de que é um método eficaz, é um método seguro e, principalmente, que não traz nenhum malefício para a saúde da mulher. Quantas mulheres, né, são, inclusive, eu falo que são instrumentalizadas, porque carregam aquele peso, aquela obrigação de ter que tomar o anticoncepcional. Uma vez, uma pessoa que trabalhava comigo me procurou aos prantos, chorando, porque estava grávida, tinha descoberto a gravidez e não sabia como ia contar para o marido que ela tinha esquecido de tomar pílula, né? Então, é uma escravidão, né? O peso está todo em cima da mulher. E o mais bonito é que o casal é responsável de orar. Eu sempre falo isso na palestra, né? Que o casal não tenha medo, que o casal possa abrir o seu coração para receber os filhos, como prometeu na terceira pergunta do altar, e que o casal tenha discernimento de se colocar em oração aqui atrás de mim, né? Está aqui o crucifixo, e perguntar para o Senhor, Senhor, o que queres da minha família? Senhor, qual é o seu sonho? Quantos filhos o Senhor quer nos presentear para cuidar? Que belo, né? Então, que fique para nós hoje isso, essa mensagem de não ter medo e não nos deixarmos contaminar por essa sociedade abortiva, essa sociedade antinatalista. O Papa fala, várias vezes o Papa já falou, vocês podem procurar na internet também, que hoje em dia o casal muitas vezes prefere adotar um cachorrinho do que ter um filho, porque não quer ter trabalho. Né? E quantos casais, quando já chegam na idade da terceira idade, na velhice, quantos casais sofrem a solidão por não terem tido filhos? Eu sou testemunha de, posso falar que 3 casais que eu conheço, que hoje sofrem a solidão na terceira idade, e pelo menos 2 falaram para mim que foram egoístas quando eram mais novos e não quiseram ter filhos porque preferiram viajar. E hoje sofrem com a solidão. Então, que a gente possa hoje proclamar ao final dessa live, né? Nós somos a favor da vida. Amém? Amém. 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 Qual a função do perdão como chave de cura para o relacionamento familiar? Então, eu vejo que em muitas situações há um equívoco, né? Quando a gente fala de dar o perdão, é como se a gente fosse oferecer um presente para alguém, né? Eu estou fazendo um favor, ou quero te presentear com o perdão. E, na verdade, a gente libera, né, o perdão, e ele só traz benefícios para aquele que libera.
né? Para aquele que tem alguma coisa, né, presa no seu coração e que precisa liberar esse perdão. Então, ele traz benefícios. Uma coisa que a gente precisa ter claro também é por que a gente deve dar o perdão. E isso tudo está na palavra, né? A gente deve dar o perdão porque Jesus mandou. Está lá em Mateus 8, 21, 22, né? Que diz assim, deixa eu achar aqui rapidamente. Porque Jesus praticou em Lucas 23, 43. E já está aqui marcado, 23, 43. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para quem que ele disse isso? Né? Para aquele ladrão que estava lá na cruz e que falava com o Senhor, né? Ele liberou naquele momento ali o perdão por aquele homem, né? O perdão, ele abre as portas de bênção. Está lá em Marcos 11, 24, 25, né? E que diz assim, vou ler só o 25. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. É a oração do Pai Nosso, né? É a oração do Pai Nosso. Eu perdoo à medida que você perdoa, né? Então, a gente cai num equívoco de achar que a gente está dando ao outro quando nós é que devemos liberar do nosso coração esse perdão. E dentro da família, né? A família são aquelas pessoas que estão bem próximas de nós, né? A família é quando a gente chega, a gente tem uma cara para alguém, um sorriso para alguém, mas dentro da família a gente chega, a gente fala da maneira que a gente quiser, a gente ofende, somos ofendidos, a gente tem as nossas diferenças, não é isso? A gente fica à vontade dentro de casa. Nós somos o que somos dentro de casa. E a gente não só magoa, como também somos magoados, ou não somos só magoados, mas também magoamos, né? A gente se coloca aí nessa situação. Então, o ato, né? A pergunta fala que o perdão é a chave da cura, porque a gente precisa primeiro ter claro de que a gente não está dando um presente para alguém, a gente está liberando, tirando do nosso coração. Então, aquilo só vai fazer bem para aquele que está dando, no caso, o perdão. E uma coisa interessante, né? Que o não perdoar é como se você estivesse tomando um copo de veneno desejando que o outro morra. Se você que tomou o copo de veneno, não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você mesmo, né? E muitas vezes, né, em algumas falas, eu até coloquei que a gente prende, né, a gente mata as pessoas e enterra no nosso coração quando a gente não perdoa. E quando uma pessoa morre, a carne dela apodrece, né? Então você fica com aquilo dentro do coração, aquela pessoa morta carregando tudo aquilo. Então tudo isso faz mal. Então a gente precisa ter essa consciência da dimensão, primeiro, do perdão, para poder realmente liberar, querer tirar. É um ato, na verdade, de inteligência, né? Você querer se livrar de uma coisa que só te faz mal. E na família, é onde a gente exercita o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente exercita o perdão. A gente vai liberando o perdão. Quando a gente tem relacionamentos, né? A minha mãe teve 59 anos de casamento, né? Meu pai faleceu, não completaram os 60 juntos. Mas por quê? Porque é um perdão diário, né? É você exercitar todo esse momento, e os grandes
os relacionamentos duradouros, os relacionamentos longos, é um exercitar de perdão diário. E a gente precisa estar pronto para isso, né? A gente precisa estar pronto para poder liberar do nosso coração esse perdão. Esse perdão que, na verdade, ele vai curar o nosso interior, né? Quando acontece essa liberação do perdão, a gente começa a cuidar, a curar o nosso interior. Mas, na verdade, não é só pedir perdão, mas também pedir a Deus que cuide do nosso coração ferido. Não é só liberar o perdão, tá bom, eu te perdoo, né? Mas a ferida, ela está ali. E a ferida precisa ser cicatrizada, né? Precisa deixar a marca de que alguma coisa aconteceu, né? As cicatrizes são feridas, né? Que foram fechadas, né? A gente não esquece, né? Perdão, esqueci. Não tenho mais lembrança daquilo que você me fez ou daquilo que aconteceu, né? Mas acontece a lembrança, a cicatriz está ali, da marca, mas aquele sentimento, aquilo tudo que te provoca, e tantas coisas e tantas doenças podem ser provocadas pela falta de perdão, né? Tudo aquilo foi jogado fora. Então, acontece realmente o equilíbrio, né? E a pessoa passa a viver mais saudáveis, ter relacionamentos saudáveis dentro da sua casa com os seus familiares, quando a gente experimenta e libera o perdão. O Papa Francisco disse, né, que a família é um lugar de perdão, é onde a gente precisa exercitar o perdão, tirar do nosso coração, perdoar. Muito bem. Doutor Tiago, que orientação o senhor daria ao público sobre o valor de cultivar os hábitos saudáveis para a prevenção de doenças, e que hábitos seriam esses? Eu vou responder essa pergunta. Estão me ouvindo bem, né? Porque eu tive que mudar o sistema aqui. Estão me ouvindo? Né? Eu vou responder a pergunta ao colega e vou pedir licença depois, porque, como eu disse, eu tenho um filhinho de 5 meses e a minha mulher está sozinha, eu vou lá assessorá-la agora, né? Mas claro que eu vou responder. Os hábitos de saúde, alimentação saudável, as recomendações de exercício físico, são as maiores ferramentas da longevidade. Na sexta-feira, onde nós formos falar sobre longevidade, nós vamos explorar mais esse assunto, que hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis, são energia potencial para a longevidade. Uma carona final que eu vou pegar com a nossa amiga Carmena, em que ela falou tanto do perdão, e eu acho que é o que tem que ser a definição maior, o simbolismo maior do que nós temos que ser. Não adianta a gente se alimentar bem, não adianta a gente comer bem, fazer atividade física e tratar mal o nosso pai ou a nossa mãe, ou não dar atenção ao nosso filho. Então, acho que o cultivo do perdão, o cultivo do amor dentro do matrimônio, dentro da família, é o que é de mais importante para a longevidade saudável, para a qualidade de vida que nós vamos ter. Para encerrar e deixar para vocês uma reflexão, uma boa memória do que eu estou querendo dizer, alguns já devem ter conhecido isso, porque rodou na internet aí essa história. Não sei se os colegas já sabem. Parece que é uma história que conta de que na Ilha dos Sentimentos ela ia ser uma onda iria cobrir todos os sentimentos do indivíduo, né? É uma história folclórica, muito bonita. Aí uma grande ilha, uma grande onda iria afundar todos os sentimentos de uma forma geral. E o amor, a figura do amor, viu essa inundação e resolveu contar para todos na ilha o que iria acontecer, né? Que os sentimentos afundariam, que os sentimentos acabariam. Então, cada um tratou de pegar seu barco e, em um determinado momento, o amor percebeu que estava sozinho, sem barco,
E aí ele foi correndo e foi pedir ao barco da riqueza para que levasse o amor junto. E a riqueza disse: em tantas moedas de ouro, eu não posso carregar o amor. Então o amor disse: tudo bem. E correu para o barco da vaidade e pediu à vaidade que carregasse o amor com ela. E a vaidade disse que não, porque o amor já estava todo molhado e ia molhar o barco e iria sujá-lo. Então o amor não andou com a vaidade, não caminhou com a vaidade. Então o amor correu e pediu auxílio à euforia, que estava tão eufórica que nem viu o amor, foi embora no barco. Então o amor se viu numa possibilidade de caminhar no barco da tristeza. E a tristeza estava tão triste que disse que aonde há tristeza não dá para ter amor, e foi embora. Então o amor se viu sozinho na ilha, quando percebeu um velho barco, um barco desgastado, e que estendeu a mão e carregou o amor. Quando chegou lá do outro lado da ilha, onde já estavam todos salvos, o amor foi perguntar à sabedoria quem era aquele barco que tinha tão gentilmente carregado ele. E a sabedoria disse que aquele barco que tão gentilmente carregou o amor era o barco do tempo. E a gente conclui, Senhor, amigos, que só o tempo e a convivência é capaz de purificar o amor dentro de cada um de nós e sermos capazes de perdoar e amar ao próximo como sinal de cura e de longevidade. Obrigado a vocês aqui pelo convite, ok? Tudo bem. Vamos olhar para a câmera para dar um sorriso para eu tirar uma foto? Chega. A gente agradece muito. Obrigado muito pelo convite. Do Tiago, foi maravilhoso. A live agora já vamos encerrar, daqui a pouco a Dário vai fazer a oração final e depois cada um vai ter seu tempo de se despedir. Agradecemos muito. Sexta-feira estaremos juntos novamente com o Dr. Tiago, que vai falar da sua sua experiência de geriatria. A gente vai falar sobre a experiência de vida. Se Deus quiser, será outra live maravilhosa. Mas gostamos muito. Pena não ter dado tempo, foi uma live tão rica que não deu tempo de ler todos os comentários, mas depois eu peço que o senhor e os outros leiam, eu vou mandar o link, tá bom? Agradecemos, e o restante continua para a gente fazer a nossa oração final. Tchau, doutor Tiago, fica com Deus. Um abraço, doutor Tiago. Agora, Dário vai encerrar, né, com a oração final. E depois, antes dele fazer a oração final, um tempo para cada um se despedir, né? Falar como que se gostou da live, da participação. Pode, Carmina. Eu quero agradecer, né? Fico feliz demais, né, por esse convite. Agradeço o Dário, Deise, né? A Deise que entrou em contato comigo. Eu estou revendo a Suzana e já estou fazendo um convite de trabalho. Foi bom esse encontro, né? E quero agradecer a você, Rita, o Luiz, né, a Marlene. E a gente aprende, né? Quando a gente troca, né, a gente vê que tem um outro ali que vai completando aquilo que a gente vai pensando, aquilo que a gente vai estudando, né? E assim é construído o reino de Deus, né? Então, eu fico feliz, porque mesmo distantes, a gente está cada um num lugar, a gente ficou tão próximo, né? E unidos, né? Num só coração. Então, por essa semana tão maravilhosa e que a gente deve refletir muito sobre a questão da vida, né? E a vida, ela acontece, assim, brota no seio familiar, né? Então, estou muito feliz por esse convite, né? Agradeço muito e gostei muito de ter participado aqui com vocês. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Muito obrigada por sua participação. Marlene, sua despedida. Eu
Eu agradeço a vocês, né, que me convidaram para estar aqui. Agradeço a todos, né, que nos ouviram e desejo que todos sejam muito felizes. E concluo dizendo que a fé é a origem de tudo. Se a gente não tiver fé e disciplina, né? Fé nos médicos, fé em Deus que o médico vai receitar e que a gente vai fazer tratamento e que a gente vai ser curado. Porque se a gente não tiver fé, nada acontece. E Jesus sempre dizia assim, vai, tua fé te curou. Não é assim? Vai em paz, tua fé te salvou. Ele dizia, ele nunca disse assim, eu te curei. Ele dizia, vai, tua fé te curou. Então, para tudo na nossa vida, a fé tem que vir na frente. Se a gente acredita, né, a gente faz o tratamento certo, não vale banalizar, né? O recado último, não vale banalizar. Dizer, eu não quero fazer, eu sei que eu não posso comer açúcar, mas eu tenho vontade, eu vou comer. Não dá, gente. Senão você vai se matar, né? A pressão está alta e você continua sem fazer a sua dieta direito. Então, isso tudo tem a ver com a nossa vida, com a obediência, né? Obediência a Deus e a fé em primeiro lugar. Uma boa noite. Muito obrigada, Marlene, por sua participação também. Foi um prazer, sempre juntas. Estamos juntas e com Deus. Doutora Suzana, pode fazer sua despedida. Eu quero deixar registrado aqui também, nessa noite de cura, como dom de Deus, nessa partilha, que eu recebi uma graça muito especial. Eu fui curada de uma hérnia de disco na região lombar, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, lá em Lourdes. Então, fica aqui também o meu testemunho, né? Há mais de um ano e meio que eu não tenho mais dores. Então, fui curada pela graça de Deus, né? E eu quero agradecer também por esse convite tão lindo, né? Essa Semana da Família, para a gente refletir a importância da vida. E eu encerro com uma frase do Papa João Paulo II, na encíclica. É a vida, né? A vida aí do teu lado. Vem cá. Eu encerro com a frase do Papa João Paulo II, na encíclica Familiares Consórcios. Esse é o João Paulo, esse é o Lucas. Que lindo. O Papa dizia... Olá. O Papa João Paulo II dizia... A Mariana foi no aniversário da amiguinha, um bolinho. Ela não está no momento. Então, esse é o João Paulo de 10 anos... Esse é o Lucas, que tem 5 anos. Oi, João Paulo, que lindos. Eles estão falando. Olha, João e Lucas, nomes abençoados, abençoado até no nome. Então, eu quero encerrar com a frase do Papa João Paulo II. A frase do Papa João Paulo II. Família, torna-te o que és. Vamos repetir? Família, torna-te o que és. A família é um projeto de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade, para a salvação do casal. Então, que nessa noite a gente possa ter a nossa consciência voltada para essa nossa missão de propagar a vida, de propagar a esperança, a cura, a fonte para as famílias. Nossas famílias estão doentes. E as famílias doentes significa pessoas, profissionais, uma sociedade doente. Então, que nós possamos trabalhar para a cura, para a salvação das nossas famílias. Amém? Amém. A página do Instituto Pro Família, para quem quiser conhecer o método da ovulação Billings, é Pro Família Arquirio, no Facebook. Pro Família Arquirio. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Muito obrigada por sua participação, foi maravilhosa. Deus abençoe a você, sua família, ao João e o Lucas, né, e a sua vocação. E agora, nosso querido, meus parceiros queridos, Dário e Deise, também me ajudaram muito na Semana da Vida, ajudaram, eles que fizeram os convites. Então, agradeço muito, sou eternamente grata. E eu conversei com a Deise, né? Foi até antes da live, eu estava falando, é muito bom quando a gente está junto, né? Então, a gente tem essa parceria na novena de Pentecostes, participei junto com eles, e agora eles me ajudando aqui. Então, a gente, dentro da igreja, é uma verdadeira família. Marlene também, né? Quer dizer, a gente tem nossos parceiros dentro de casa e cada vez essa família aumenta mais, né? Hoje, agora tem a Carmena também, agora a Suzana,
E também agora já sei que quando eu precisar também eu vou, né? Agora já tem Zap, agora pode, já sabe que eu vou perturbar. Pode Se Deus perturbar. quiser, Muito vou voltar bom. aos encontros. Pode se despedir. Como a Rita bem, falou, né? Como a Rita falou, assim, é uma alegria, né? Poder trabalhar em parceria, trabalhar junto, né? A igreja. E aí, a gente vendo assim nesse encerramento, quando ela falou que a gente poderia dar uma palavra, aí me veio a música na cabeça, né? A música que a gente canta na igreja, que ela diz assim: a tua igreja é um corpo, cada membro é diferente. E há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Nele, enfim, achei radiante a minha vocação, o amor. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Nós somos um corpo, cada um de nós tem é diferente, cada um atua numa área diferente, mas a gente, em unidade, vai caminhando, né? E a vocação é o amor. Acho que essa música resume tudo isso aí que a gente está fazendo, que a gente fez, né? Muito bem. Então, e antes do Dário encerrar, também agradeço ao público que ficou com a gente. Acho que foi nossa maior live hoje, porque também tinham 6 participantes. Quase vai completar 2 horas de live, então vai ter que ser uma bênção rápida, uma oração. Eu não sei como que o Face não derrubou. Teve uma live que eu fiz que o próprio Face foi lá e derrubou. Mas, graças a Deus, essa foi tão abençoada que foi até o final. Então, Dário, pode encerrar essa versão final. Mais uma vez, Deus nos presenteia com pessoas maravilhosas do Espírito Santo. Você que nos ouviu, que esteve conosco até agora, receba essa bênção de Deus na sua vida. Toda palavra dispensada aqui, ela tem uma unção para tocar o teu coração. E nessa unção, Deus vai agir através de você em todo o seu familiar. Creia nisso, porque nós somos vida e Deus é vida, e vida no amor. Por isso, em nome de Jesus, receba esse carinho de Deus, e na sua alma todo derramamento do Espírito Santo aconteça. E para que você, enquanto família, se sinta amado, deixe esse espaço de Deus acontecer na sua vida. E o teu coração hoje, visitado pelo Espírito Santo, é uma obra nova acontecida, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Receba essa palavra de amor, de graça e de bondade da parte de Deus. E para que nós entendamos que isso tudo encarnou-se no meio de nós, não somente com o próprio Filho de Deus, mas identificado em Maria, a mãe de Jesus, escolhida por Deus e pelo Pai e pelo Filho, no Espírito Santo, nós vamos honrar aquela mulher que é responsável por tudo aquilo que aconteceu no lar de Nazaré, junto com José. Todos nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois leiam os comentários, que tem um recado para todo mundo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijo, queridos. Deus abençoe. Beijo, amadas. Fiquem com Deus. Amém.